No vídeo de hoje vamos atualizar nossa análise sobre uma empresa que atua na distribuição e venda de etanol, petróleo e combustíveis e outros hidrocarbonetos fluidos, sendo que essa empresa fez seu IPO não tem muito tempo, mas já tem um histórico aqui considerável para a gente dar uma analisada e claro, a gente tem que atualizar com seus resultados do fechamento de 2023 e é isso mesmo, não é fechamento de 2022 não, 2023, porque a Raízen tem um ano safra com fechamento contábil um pouco diferente das demais empresas. Então isso mesmo, nesse vídeo vamos analisar a empresa Raízen e seus resultados mais atualizados. Então se você está em dúvida sobre investir nessa empresa ou não, esse vídeo de análise pode te ajudar. Lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Raízen. E nesse vídeo eu vou trazer uma breve história da Raízen, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado que é do fechamento de 2023, histórico de seus lucros, fluxo de caixa, endividamento e no fim do vídeo aqui eu faço um checklist como se fosse um resumo da empresa e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na empresa Raízen. Então fica aqui até o final de nossa análise. E o foco aqui dessa análise é exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresa da bolsa, se eu conseguir te ajudar ao longo desse vídeo, considere se inscrever no canal aqui embaixo e deixar o like porque isso me ajuda bastante, assim você não perde nenhuma análise das empresas da bolsa que eu sempre trago aqui no canal e também acompanha a estruturação da nossa carteira de investimentos aqui do canal. E a Raízen é uma empresa brasileira do setor de energia que ela foi resultante mesmo de uma parceria entre a Shell e o grupo Cosan. Ela foi fundada em 2010 e a Raízen é uma das maiores produtoras de etanol de cana-de-açúcar no mundo inteiro e líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis. A empresa também atua em toda a cadeia de valor, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a produção e distribuição de combustíveis, isso aí incluindo etanol, açúcar e também bioenergia. E com a visão de sustentabilidade, a Raízen também busca promover a transição energética para contribuir com a redução em emissões de carbono, investindo assim em tecnologias e inovação para uma matriz energética muito mais limpa e renovável. Atualmente a Raízen tem 100% das suas ações ordinárias com grupo de controle, em outras palavras ela não tem free float nas ações ordinárias, somente nas preferenciais, mas dentre o grupo de controle tem aqui a Shell Brasil Holding BV com 50% das ON, Cosan 9 participações com 45% e Cosan com 5% restantes das ações ordinárias. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores, nome da empresa Raízen SA, código de negociação Raiz 3 para as ordinárias, que nem tem aqui no mercado em negociação, né? E Raiz 4 para as preferenciais. Fundação 2011, setor de atuação petróleo, gás e biocombustíveis, segmento exploração, refino e distribuição, segmento de listagem nível 2, um nível abaixo do novo mercado, free float total 7,28%, um tanto quanto baixo, tag along de 100% e seu atual valor de mercado é de 43,4 bilhões. A Raízen tem diversas fontes de receita que contribuem para o seu negócio. E a primeira delas é a parte da venda de combustíveis, ou seja, aí a Raízen é um dos principais players do mercado brasileiro na parte de distribuição de combustíveis e ela comercializa então a gasolina, diesel, etanol e outros produtos derivados do petróleo por meio da sua ampla gama de postos de combustíveis. Segundo aqui que a gente tem a produção e venda de etanol. Aí a Raízen é uma das maiores produtoras de etanol de cana-de-açúcar de todo o mundo. Ela produz etanol anidro, que a gente vai ver também nos seus resultados, que é misturado à gasolina, e etanol hidrato, que é utilizado como combustível em veículos flex full. A sua terceira fonte de receita é a parte da produção e venda de açúcar, e aí nisso a Raízen também é uma produtora significativa de açúcar, e o açúcar é produzido a partir do processamento da cana-de-açúcar e é vendido tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. Outro ponto aqui, geração e venda de energia. A Raízen é produtora de bioenergia utilizando a biomassa da cana-de-açúcar para geração de energia elétrica e parte dessa energia é utilizada internamente nas suas operações e o excedente é vendido no mercado. E para fechar a parte de fontes de receita, a Raízen tem aí outros negócios, ou seja, ela está envolvida em outras atividades como a produção de lubrificantes, logísticas, transporte de combustíveis, além de possuir uma participação na rede de lojas de conveniência da Shell Select,
presente em vários postos de combustível. Bom, antes de mais nada, né, é um setor assim mais complicado porque a gente pode ver que a gente tem nesse setor também a Vibra Energia, que a gente já analisou aqui no canal, e também tem a Ultrapar, e a gente pode ver que apesar da população assim precisar mesmo do produto, que é o caso aí, um exemplo claro é a gasolina, essas empresas elas pertencem a um setor que é de margens assim, muito baixas mesmo, então acaba sendo, no final das contas, uma briga por preços. E a Raízen já até soltou seu resultado do quarto tri de 2023, como eu falei lá no início, né? É 2023 fechado mesmo. Isso acontece porque o fechamento contábil anual da Raízen é diferente. Ela costuma fechar em março aí de cada ano. Aí nesse caso, 2023 que já fechou. Então, sem mais delongas, vamos ao seu resultado mais atualizado. E o EBITDA cresceu primeiro em 232% em relação ao trimestre passado, e no anualizado ele fechou em 2023 agora, né, com 15 bi de EBITDA, ou seja, 43% a mais do que o resultado consolidado do ano passado, com destaque para o aumento na parte de marketing e serviços em laranja, que cresceu 71%, e na parte de açúcar, ele em azul, que aumentou em 28%. Na parte de renováveis e açúcar, temos como principais destaques aqui um aumento de 10% no EBITDA anual e um aumento de 40% no volume de açúcar e 20% de expansão no etanol. Contudo, ocorreu aí uma redução de 5% no ano a ano na parte do Power. E no fluxo diferenciado de etanol temos 40% fica na parte industrial, 40% anidro e 20% hidrato, sendo que na parte industrial e anidro basicamente ficou 50% dividido para o mercado interno e 50% para o mercado externo. E o segmento da Raízen que mais aumentou nos últimos tempos foi a parte de marketing e serviços, com a agenda de expansão também com 195 novos postos a serem abertos. E no fechamento anual tivemos aí um aumento de 92% no EBITDA ajustado, por mais que o volume de vendas tenha ficado mais flat, ainda assim ocorreu esse aumento, o que é muito bom para o resultado da empresa. E a Raízen permanece aí com crescimento e com boa rentabilidade, sendo que seu market share na Argentina é de 24% e no Paraguai ficou em 18%, aí a gente pode até dizer um recorde, né? E no CAPEX continua aí com os investimentos para a expansão da rede Shell e o turnaround da refinaria na Argentina para maximizar a eficiência energética e reduzir também o teor de enxofre no diesel. Atualmente o endividamento aí da Raízen está até controlado, né? 13,8 bi de dívida líquida, e em relação à sua alavancagem apenas 1,3 vezes dívida líquida EBITDA, o que é bem aceitável. O lucro líquido consolidado do ano safra 2022-2023 foi de 3,8 bi, aí um aumento de 40% frente ao lucro líquido do ano passado, mas o que fez mesmo esse lucro líquido ficar maior ainda foi o efeito dos arrendamentos, que ajudaram bastante esse resultado, e também ocorreu aquela parada da refinaria lá na Argentina. Se, por exemplo, nós retirássemos esses ajustes, o lucro líquido seria, na verdade, 23% menor do que em comparação com o ano passado. E uma coisa que eu acho legal aqui do resultado da Raízen, né, é que eles sempre colocam aí os pilares para os resultados e seus destaques, né, no final da sua apresentação de resultados. Nesse caso aqui a gente teve alguns destaques, como a parte de expansão do volume de mercado, evolução da rentabilidade, melhores preços no açúcar, expansão de portfólio deles e o aumento também da eficiência operacional e eficiência agroindustrial, que faz bastante diferença aí para esse segmento. Em nossa análise histórica horizontal, a gente pode pegar aqui os dados desde seu IPO, ou seja, a gente tem aqui dados desde 2018 e a receita líquida com fechamento do ano safra aqui 2023 foi de 265 bi, ou seja, 28% acima do fechamento do ano de 2022. Já no lucro líquido, o ano safra 2022 foi o recorde até então, com 3,2 bi de lucro líquido, e esse ano safra 2023 já tivemos um lucro líquido de 2,5 bi, ou seja, uma faixa de quase 23% a menos do que o resultado anterior. Lembrando aqui que eu pego o lucro líquido e IFRS, ou seja, sem esses ajustes apresentados. Já o fluxo de caixa operacional finalizou 2023 com 13 bi, o que foi até uma posição boa de caixa, sendo que nos últimos resultados a Raízen tem usado um pouco do seu FCL como fonte de distribuição de dividendos, então de toda maneira ela continua com uma boa posição de caixa. Já no quesito endividamento, no fechamento aqui, a gente teve 40 bi de dívida bruta, o que de fato é até crescente quando a gente pega desde o início assim com os números, né? Mas em compensação, seu nível de alavancagem continua baixo e muito tranquilo aí para a companhia. E antes de irmos para o checklist final, eu deixar minha opinião sobre investir na Raízen. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, assim você não perde
nenhuma análise e ainda acompanha a estruturação da nossa carteira de investimentos aqui no canal, que está ficando muito boa e eu vou deixar no card para você. Primeiro ponto do nosso checklist, então, é a governança corporativa. Não está nos piores segmentos de listagem, né? Está no nível 2 de governança. Ela fez o IPO, aí um ponto já negativo, ela fez um IPO somente com as ações preferenciais, porque as ordinárias estão ali só para enfeitar mesmo, só para o grupo de controle, então não tem nada em free float. E apesar da remuneração dos executivos vir aumentando, está em patamares assim bem saudáveis, então tá tranquilo, claro, com exceção de 2021, que foi um pouco mais alto. Segundo ponto é a lucratividade, em termos de lucros aqui, como a gente já viu, ela gera assim muita receita, mas um ponto negativo, não da empresa, mas do setor que ela se encontra, são as margens baixíssimas aí, ficando por volta entre 1 a 2% de margem líquida, o que é muito baixo. E como eu disse, não é tanto pela empresa e sim pelo setor. Você pode ver que no caso dos postos mesmo, a maioria das pessoas não vai parar num posto A, ou posto B, posto Shell, ou Petrobras, Ipiranga, porque ela gosta da gasolina. São casos raros, a maioria vai lá porque um posto está mais barato do que o outro. Aí realmente acaba sendo uma, entre aspas, guerra entre os preços e eficiência operacional entre as empresas desse segmento. Fora que o resultado financeiro às vezes pesa aí, a lucratividade vai lá embaixo. Terceiro ponto, geração de caixa operacional. Vem caminhando bem nos últimos anos, continua assim muito bem posicionado e nesse sentido aí de caixa. E o nosso quarto e último ponto é o endividamento. Ela continua assim crescendo em termos de dívidas, mas está num patamar de alavancagem aceitável para o setor, para a empresa, então nesse quesito tá tranquilo. Agora vamos à minha opinião pessoal, depois dessa nossa análise que a gente fez aqui da Raiz, em resumo aqui. Primeiro ponto aqui que eu acho assim bem negativo é que ela fez a IPO somente com ações preferenciais e ainda assim o free float total da empresa é baixo. Tem a Cosan aí como controladora, que já teve alguns rolos ao longo do tempo. A gente inclusive tem uma análise aí da Cosan mais atualizada. Então no quesito governança acaba desanimando um pouco. Assim, é uma empresa que se encontra com margens muito baixas, não pela empresa, mas pelo segmento que ela se encontra, tanto ela quanto suas concorrentes. E para mim é uma empresa assim, que vale o estudo sim, e que apesar de se encontrar nesse setor mais espinhoso, né, com margens muito baixas, acaba sendo dificultoso aí para a empresa, ainda assim ela vem apresentando os resultados legais em comparação às demais do mesmo segmento. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e quer acompanhar outras análises, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.